Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela Rádio Senado, pela TV Senado. Senhor presidente, eu quero manifestar o meu apoio ao projeto de lei número 51 de 2015, cuja relatoria me foi destinada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Reconheço nele o empenho do seu autor, o senador Cássio Cunha Lima, a quem congratulo pela elevada qualidade do texto. O projeto de lei daqui do Senado Federal, número 51, senhor presidente, ele pretende elevar a disponibilidade dos recursos hídricos e reduzir o consumo de água potável para fins que não necessitam do seu uso potável. Não é demais considerar que todo o país passa por uma crise hídrica, que ganhou maior destaque depois de ter atingido regiões de grande contingente populacional, como a cidade de São Paulo. Sabemos que a crise hídrica sempre houve numa conhecida região do país, do qual também sou oriundo de lá. Todos sabemos, é cantado em verso e prosa, há quantos anos o Nordeste sofre com a crise hídrica. Boa parte da crise se deve ao aumento do consumo em velocidade muito maior do que a da captação de água. Isso é preocupante, senhor presidente, porque a água é muitas vezes usada em finalidade pouco nobre, o que leva ao consumo exagerado e à consequente escassez, comprometendo atividades vitais da sobrevivência. Parece que falar desse assunto, crise hídrica, para quem não está passando na dificuldade, parece não ser um assunto muito que atrai tanto. Agora eu vou te falar. Nesse momento, lá em Currais Novos, lá no sertão do Siridó, onde em Acari, onde toda aquela região que está sofrendo, eles sabem o que é. Para o próprio paulistano, que abre a torneira e não sai, aí sim esse assunto se torna importante. Mas é uma pena, porque às vezes a gente só começa a dar importância a esses assuntos quando a necessidade bate a porta. Então, por essa razão, senhor presidente, fazemos a necessária defesa do consumo racional deste recurso e a regulação das fontes alternativas como meios de se alcançar uma solução definitiva para o problema da escassez. A legislação em vigor veda a instalação de sistemas de fontes alternativas de água em espaços prediais e urbanos que já estejam conectados à rede pública de fornecimento. Essa é uma distorção da nossa legislação, senhor presidente, porque o correto não é fechar os olhos para um consumo que já existe, mas criar regras para que os recursos sejam utilizados de forma sustentável, consciente e universal, beneficiando a todos. Porque muita gente pensa, senhor presidente Paim, que eu estou pagando a água, eu posso deixar a torneira, eu vou lavar o carro do jeito que eu quiser, eu vou deixar o chuveiro aberto da forma que eu quiser. Não, esse recurso é de todos. Estamos passando por uma crise hídrica sem precedente e trata-se de uma crise previsível, que há bastante tempo se anunciava. Quase 15 anos atrás, ainda em 2001, tivemos um período rigoroso de escassez, sem contar os constantes problemas de abastecimento em tempos de seca prolongada, que datam de um passado centenário. E talvez, por conviver com esse cenário, o autor do projeto o fez com tanta propriedade. O senador Cássio Cunha Lima é da Paraíba. Paraíba é vizinha do Rio Grande do Norte, vizinha de Caicó, de onde eu nasci. E talvez por isso fez esse projeto com tanta propriedade. Neste ano, a estiagem e o aumento do consumo levaram o sistema ao limite. E o resultado é o risco iminente da falta de água em várias regiões do Brasil, incluindo meu estado, Mato Grosso, que não está livre de medidas de racionamento. Grande parte dos meus conterrâneos não imagina que existam municípios mato-grossenses à beira de um colapso no abastecimento de água. O senhor veja, senador Paim, o estado do Mato Grosso, que tem rios caudalosos, que correm o ano inteiro, mas existem municípios com dificuldade. Esses municípios existem, apesar de
muitos nem acreditarem. E tenho a responsabilidade, como político comprometido com o desenvolvimento e a sustentabilidade de Mato Grosso e do Brasil, de fazer este alerta. Portanto, o risco de racionamento está presente, mesmo em estados como o meu, nos quais existem recursos hídricos abundantes. O risco de faltar água se deve principalmente ao uso imoderado e à ausência de meios alternativos de captação dos recursos hídricos. Estamos à beira da escassez de água para as diversas demandas de consumo, seja domiciliar, seja industrial ou mesmo comercial. Como forma de reverter o quadro, destaco que a regulação de fontes não convencionais tem um propósito muito positivo, também no que tange aos investimentos, pois estimulará a participação de capital privado na construção de novos sistemas de captação de água, promovendo o uso equilibrado de novas fontes, mediante a estruturação de mecanismos eficientes, cujo manejo reduzirá o desperdício e tudo isso sem onerar os cofres públicos. Esse modelo reconhece ainda duas mudanças nas ações de estímulo ao crescimento econômico. Em primeiro lugar, não é mais possível discutir crescimento econômico sem pensar na agenda ambiental. Segundo, não há como promover um desenvolvimento inclusivo e de baixo carbono sem investimentos adequados em infraestrutura e logística. Repiso isso aqui porque é tudo que Mato Grosso precisa. Percebam que o estímulo ao investimento em fontes alternativas de água atende a esses dois pressupostos de orientação da economia para o crescimento sustentável. Desse modo, minha avaliação é que acertou o senador Cássio Cunha Lima ao propor o projeto de lei 51, porque ele é oportuno em relação à situação econômica que estamos passando e é coerente ao propor o combate à crise hídrica por um modelo sustentável. Neste único projeto, estamos, portanto, rechaçando dois vilões contemporâneos, a crise econômica e a crise hídrica. Sem fugir a esse contexto, o PLS 51, logo no seu primeiro artigo, acrescenta à Lei de Saneamento Básico, de número 11.445, o abastecimento de água por fontes alternativas. Assim, no rol da Lei 11.445, além do serviço de abastecimento de água potável, passará a constar o serviço de captação de água por diversificadas fontes de água. E concedo com muita honra a palavra ao autor do projeto, o senador Cássio Cunha Lima. Senador José Medeiros, não poderia deixar de solicitar esta parte, generosamente concedido por Vossa Excelência. Primeiro, para agradecer, naturalmente, pela extrema fidalguia do seu gesto de registrar na tribuna do Senado Federal esta nossa iniciativa, que se soma a várias outras que visam a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Hoje mesmo tivemos duas medidas aprovadas nas comissões temáticas em caráter terminativo que irão contribuir muito para a qualidade de vida do povo brasileiro. Mas eu quero não apenas agradecer a generosidade de Vossa Excelência, porque os projetos, de fato, sem falsa modéstia, até porque eles não são da minha lavra apenas, mas temos o apoio da consultoria do Senado, de pessoas especialistas na área de abastecimento, sobretudo de reuso de água, como Eduardo Cunha Lima, que é um jovem talentoso que hoje, inclusive, trabalha no México e que foi quem trouxe a gênese da ideia, da proposta, mas para enaltecer o trabalho de Vossa Excelência, que chega a esta casa tão recentemente com o desafio de sentar na cadeira de Pedro Táxi, hoje o governador do estado do Mato Grosso, e que tem marcado, nesse curto tempo de mandato, uma ação muito profícua, muito efetiva, de forma atuante, de maneira diligente, com muita coerência, firmeza, coragem, determinação. Eu tenho certeza que todos nós estamos muito orgulhosos, senador José Medeiros, da sua atuação, sobretudo porque Vossa Excelência rompe essa expectativa. Não é fácil substituir um mandato da dimensão, da altura, da grandeza, da competência de um Pedro Táxi.
e Vossa Excelência consegue fazê-lo ao seu estilo, ao seu modo, com sua postura sempre muito humilde, simples, pacata, mas extremamente altiva e competente. Então, sinto-me lisonjeado com a lembrança de Vossa Excelência, lhe desejo muito êxito em todas as suas ações, iniciativas legislativas, nas suas proposituras, e guarde de forma muito especial esse meu escolhido agradecimento, sincero agradecimento, por tamanha generosidade de Vossa Excelência. Muito obrigado. Senador Cássio Cunha Lima, eu agradeço muito essa sua manifestação, peço que seja incluído ao pronunciamento, senhor presidente, e dizer que isso é uma chancela a esses 6 meses de mandato que estou aqui, porque Vossa Excelência já está aqui desde a Constituição de 88 e, portanto, um elogio dessa magnitude, com certeza vou guardar com muito carinho e vou inclusive colocar nas redes sociais. Muito obrigado mesmo. Mas, senhor presidente, continuando falando sobre o projeto do senador Cássio Cunha Lima, e aqui os elogios a que fiz são justos, não são confete, porque o problema é grave. E é um projeto que, em primeira vista, não é um projeto, aquele projeto de impacto, mas é um projeto que resolve. Para quem está sofrendo lá no sertão, isso é muito importante abrir esse debate. E é importante para o país falarmos disso, porque o tempo que perdemos ao não falar da crise hídrica nos trouxeram grandes prejuízos. E o artigo 2, o artigo 2º do projeto de lei, senhor presidente, retira o caráter de serviço público do abastecimento de água por fontes alternativas quando desempenhado dentro de um mesmo lote urbano a ser abastecido. Ficariam consolidados, desse modo, 2 serviços de abastecimento, um público e um privado. O serviço público se destinaria a grandes áreas e a vários usuários, enquanto o privado se localizaria em um único terreno, como poderia acontecer, por exemplo, em condomínios verticais ou horizontais. Todavia, qualquer um desses serviços estaria subordinado às regulações da agência específica para o setor. A principal novidade do projeto de lei, contudo, está justamente em permitir que a instalação hidráulica predial seja alimentada por fontes alternativas de abastecimento de água. Essa alteração rompe com o modelo em vigor, no qual prevalece a exclusividade do prestador de serviço do abastecimento de água potável. A legislação, como está hoje, não viabiliza a ligação do sistema hidráulico predial a outras fontes, como a água da chuva, água de reuso, água subterrânea. E aqui, senhor presidente, em recente viagem que fiz, uma viagem oficial do Senado que fiz a Boston, eu fiquei perplexo. Boston é regada por rios caudalosos que correm o ano inteiro, quer dizer, na época do frio fica congelado. Mas é uma cidade que aparentemente não tem dificuldade com água. E me informaram, conversando com algumas pessoas, me disseram o seguinte, que a maioria da água lá é água de reuso. Eles fazem o reuso dos recursos hídricos. Tem essa preocupação. E esse projeto traz essa possibilidade. E já para concluir, senhor presidente, a legislação como está hoje não viabiliza a ligação do sistema hidráulico predial em outras fontes. Pela mudança proposta, todas essas fontes estariam possíveis de serem implementadas. Essa inovação é de extrema relevância para o enfrentamento da crise hídrica e, acima de tudo, inclusiva, porque atenderá os municípios carentes na mesma proporção em que atenderá os grandes. E aqui eu não tenho dúvida que há poucos dias aqui nessa tribuna o senador José Agripino falou justamente daqueles municípios que eu acabei de falar, do sertão do Siridó que está sofrendo com a falta d'água. Os municípios mais pobres, senhor presidente, tendem a dispor de um leque menor de soluções para seus problemas de estiagem. Mas com essa novidade, os municípios menores também estarão aptos a atrair investimentos privados para a construção de projetos de captação de recursos hídricos alternativos. A atração de investimentos será resultante do estímulo à concorrência em todas as cidades, inclusive nos municípios pobres, pois mesmo as menores cidades proporcionam hoje
elevados rendimentos às empresas que detêm exclusividade no fornecimento de água. Por tudo que mencionei, podemos verificar... Senador Zé Medeiros, permita uma Com muita parte. honra, senador Elmano. Queria inicialmente me congratular com o nobre senador Cássio Cunha Lima pela concepção desse projeto que, no meu entendimento, chega em boa hora. Primeiro, o senador Cássio foi governador de um estado, ainda jovem, estado que padece desse grave problema de abastecimento d'água. E aqui eu invoco também a presença desse plenário do ex-governador Tasso Gereissati, do ex-governador, o nosso querido governador do Rio Grande do Norte, o Zé Agripino Maia, que está aqui presente, então 3 governadores, e ainda o governador, querido governador de Minas Gerais, que tem uma região também que padece desses problemas, a região de Montes Claros. Não poderia a inteligência do Cássio Cunha Lima, que foi também superintendente da SUDENE, que viveu o drama da seca que se arrasta secularmente, desafiando a todos nós a inteligência tecnológica que nós temos no Nordeste para o enfrentamento dessa questão. Primeiro, o sentido do projeto, que ele rompe com uma tradição, um conceito de que somente o setor público devesse explorar ou fazer a exploração mesmo do abastecimento da água das cidades. Quando hoje nós sabemos da incapacidade de investimento do Estado brasileiro. Um Estado que não tem recursos para enfrentar os graves problemas de saúde, os graves problemas de segurança. Enfim, um Estado que tem que ser reinventado. A crise do Estado brasileiro, senhoras e senhores senadores, é mais profunda do que a crise vivida hoje por esse país. Quer seja no campo político, quer seja no campo econômico e social, não tão grave quanto a crise ética e moral que envergonha e enlameia esse país. Então, é oportuno, e do apoio de todos nós desta casa, aí com o projeto de iniciativa do nosso estimado senador Cássio Cunha Lima, pela experiência, pela vivência, pelo drama que ele viveu e tem vivido, não só hoje como senador, como ontem como deputado federal, como superintendente da SUDENE e como governador do estado da Paraíba. Vejo nesse projeto, quer dizer, um horizonte que se abre na busca de solução para o abastecimento d'água de nossas cidades. Estive há quase 15 dias atrás nas regiões secas lá do Piauí, nas regiões da Caatinga, regiões do semiárido, e todos os segmentos sociais nos pediam um pedido: resolvam, levante a sua voz, porque nós estamos passando sede. Isso eu ouvi de pobres, eu ouvi de segmentos expressivos da sociedade de muitas cidades do interior do Piauí. Então, nessa oportunidade, eu me congratulo com o nosso estimado senador Cássio Cunha Lima e com Vossa Excelência, que, embora represente aqui o nosso gigantesco Mato Grosso, mas também com as suas origens lá no velho Seridó, lá do nosso grande Rio Grande do Norte. Então, um abraço, congratulações a Vossa Excelência também por relatar esse projeto tão importante para a nossa região. Agradeço, senador Elmano. Senhor presidente, por tudo que mencionei, podemos verificar que as inovações do projeto contribuem para a inclusão social, para a redução da pressão de consumo exercida sobre o sistema de abastecimento de água, mediante autorização de construção de novos padrões sustentáveis do uso da água. Para encerrar,
devo dizer às senhoras e senhores senadores que há muitas outras medidas não contempladas nesse projeto, mas que podem ampliar a oferta de água e, ao mesmo tempo, reduzir o desperdício, compondo todo o conjunto de ações pela preservação e uso consciente da água. Não questiono a necessidade que temos de imediato de adotar políticas mais consistentes de diminuição do consumo de água, de fazer investimentos, reflorestamento e manutenção das florestas. Entretanto, no presente momento, entendo que o projeto de lei número 51 é a melhor contribuição do Congresso Nacional no enfrentamento à crise hídrica. E, senhor presidente, eu tenho visto que, apesar de alguns dizerem ao contrário, mas essa casa tem feito um esforço imenso para ajudar o Brasil. Eu sinto aqui que todos os senadores têm aqui procurado uma saída com projetos, com sugestões, e agora esse projeto é um dos exemplos de um senador da oposição que propõe no sentido de mitigar essa dificuldade que o país inteiro passa. Porque se no Mato Grosso nós já estamos começando a ter problema com a crise hídrica, imagine no Nordeste. E há poucos dias o senador Zé Agripino relatou a dificuldade que está passando ali o sertão, o sertão do Seridó. Então, agradeço mais uma vez ao autor, senador Cássio Cunha Lima, pelas palavras carinhosas e também dizer que realmente não é fácil chegar aqui na casa e substituir um senador da envergadura do senador Pedro Táxi. Me sinto mais ou menos eu acho que mais ou menos como Amarildo quando naquela Copa teve que substituir Pelé. Eu só espero que durante o mandato eu possa fazer aqueles 3 gols que o Amarildo fez e também substituiu Pelé. Muito obrigado, senhor presidente.